tremendo, tremendo, já vou fazer, mas eu preciso muito de uma ajuda de vocês. Não é bobagem, gente, não é bobagem. É importante. Clica aí na setinha no aviãozinho e convida alguém. Preciso que vocês façam isso, né? Porque outras pessoas precisam ser abençoadas por essa mensagem. E como ouvirão, se não há quem pregue? Nós vamos colocar hoje um banquete muito bom da palavra de Deus aqui. Uma resposta, uma cura, uma direção. Mas vamos convidar, olha, se cada um de vocês convidarem 20 pessoas, das 20 vão entrar 3 ou 4. Mas de cada um, nós já vamos ter um grupo aqui, bem maior. Então convida aí, vamos dedicar um tempinho aí, assim como eu dedico meu tempo aqui para estar com vocês. Eu estava com minha esposa aqui no centro da cidade, em um compromisso dela. Eu falei, vou te acompanhar. E atrasou o compromisso, 10 quilômetros daqui. Atrasou o compromisso, eu falei, amor, me perdoe, mas eu vou deixar o carro contigo, vou pegar um Uber e vou fazer a live. Tem que fazer a live, o pessoal está esperando. Não, tá bom, meu amor. Então ela me abençoou para eu estar aqui com vocês, né? Porque eu sei que nós estamos aqui liberando uma unção muito grande nessa semana. E até sexta-feira, talvez no sábado, Deus vai fazer muito milagre aqui no meio de nós. Tá bom? Vamos iniciar o assunto, então. Antes de tudo, né? Nós temos anunciado aí, dia 28 de janeiro, nosso Prophetic Day, uma escola profética de alto nível. Dia 28 de janeiro, vai acontecer na Barra da Tijuca, no hotel chiquérrimo, no auditório de alto nível. Nós vamos fazer essa escola e é um dia inteiro comigo, sendo ministrado, sendo ativado, sentindo a glória de Deus, fazendo aliança, relacionamento conosco. Então pensa na possibilidade, você que mora fora do estado, fora da cidade, pensa na possibilidade de ver o preço de um ônibus ou de um avião, né? Chegando aqui no Rio de Janeiro, tanto na rodoviária quanto no aeroporto, pegando um Uber é pertinho. Barra da Tijuca é um lugar de alto nível, fácil acesso, seguro, e aí você passa o dia comigo lá, se precisar hospedar, tem hotel por perto ali, tá bom? Fica aí meu convite, se você estiver interessado, me chama após a live para se inscrever. Tem gente que está até passando cartão já. Apóstolo, não tem dinheiro, passa o cartãozinho, parcela e garante a vaga. Apóstolo, mas ainda não vi ônibus. Faz a inscrição, meu irmão. Tem fé? Tem fé, faz a inscrição. Deixa eu fixar o tema aqui. Pronto. Então hoje nós vamos trabalhar aqui com esse texto aí, que está em 2 Crônicas 7,14, daqui a pouco eu vou lê-lo. Mas a palavra é humilhar, orar, buscar e converter. Tudo acontece no capítulo 6 de 2 Crônicas, né? Deixa eu ver aqui um texto para ler para vocês no capítulo 6, porque o capítulo é muito grande. O capítulo 6, 2 Crônicas 6, no versículo 12 em diante, é a oração de Salomão. O que acontece aqui, gente? Você vai entender o que Deus quer de nós para esse Brasil aqui nessa live. O que Deus espera de você hoje, né? Vai ser bom, vai ser lindo. Depois você vai compartilhar essa live para alguém. Salomão havia construído o templo. O sonho de Israel, porque o povo andava em tabernáculo no deserto. Davi sonhou construir um templo, mas Davi morreu e deixou o legado para Salomão. Salomão finalmente, com muita riqueza, porque ele ganhou muita riqueza, Salomão era muito rico, Salomão finalmente construiu o templo do Senhor, o templo de Salomão, a casa de Deus na terra.
E Salomão fez uma oração longa, que eu não tenho como ler ela toda aqui, até tenho, né? Porque eu tenho boca para ler, mas para não ficar, sei lá, enfadonho para vocês. Salomão fez uma oração longa, mas eu só vou ler uns versículos para você sentir como é que é o tom dessa oração de Salomão pelo povo. Salomão era um rei, né, gente? Então diz assim, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12. E se colocou em pé diante do altar do Senhor, em frente a toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal. Aí vai falar do altar que ele fez. E disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência. Ele está exaltando a Deus. E aí ele vai, alguns versículos aqui, exaltando a Deus, né? E ele vai começar a orar pelo povo. Eu quero falar sobre a oração pelo povo. Versículo 19, ele diz assim: atende, pois, a oração do teu servo, atende a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvir o clamor, a oração que o teu servo faz perante ti. Aí ele continua pedindo a Deus para orar pelas súplicas, pela oração. Ele está preparando o coração de Deus para o que ele vai falar. Então, finalmente, ele chega lá no versículo 22. O que eu queria chegar? Salomão começa a interceder. Vamos ver. Quando alguém, Senhor, pecar contra ti, ou pecar contra o seu irmão, amaldiçoando a ele e a si mesmo, e essa pessoa, se ela vier aqui no teu altar, na tua casa, ouve então, Senhor, desde os céus, e age, e julga seus servos, pagando ao ímpio o castigo do ímpio, e justificando o justo. Olha só o que ele está falando com Deus. Versículo 24. Também, Senhor, quando o povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, observa que as coisas ruins só acontecem com quem erra, né? Quando Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, se eles se converterem, guarda essa palavra, converter, está aqui embaixo, ó. Se eles se converterem, se eles confessarem o teu nome, se eles orarem, está aqui embaixo também, se eles suplicarem, então ouve tu desde os céus, perdoa os pecados e faz eles tornar essa terra. Aguenta firme, tem mais. Versículo 26. Quando os céus fecharem, e não houver mais chuva, por terem pecado contra ti, até a falta de chuva é pecado do povo, gente. Até a falta de chuva. Quando os céus fecharem, e não houver mais chuva por terem pecado contra ti, se eles orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, e ele vai orando. Ele chega a orar o seguinte, Salomão chega a orar o seguinte: Senhor, até mesmo o que não é judeu, que eles eram judeus, até mesmo o que não é judeu, o estrangeiro que vier de outras terras, Brasil, ele não cita o nome, mas Brasil, que vier de Portugal, que vier da Austrália, que vier da África, quando o estrangeiro vier aqui, mesmo não sendo judeu, e chegar nesse lugar e se humilhar, e orar, e se arrepender, o Senhor perdoa essas pessoas. Esse é o contexto. Esse templo foi destruído, e a única coisa que sobrou dele é um pedaço do muro da lateral, que está lá em Israel. Eu estive lá esses dias, o muro das lamentações. Por isso que os judeus ficam lá orando, porque Salomão tinha feito essa oração por todos os que chegarem naquele lugar. Só que muito mais do que a oração de Salomão é a resposta de Deus. Que a resposta de Deus, Deus vem com uma glória muito grande ali. Foi um dos momentos mais gloriosos da Bíblia toda. Foi uma coisa extraordinária a inauguração do templo de Salomão. E Deus vem com uma glória muito grande. E Deus responde à oração de Salomão. E Deus diz: Salomão, tá bom. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar conforme você falou, e orar como do jeito que você falou lá atrás, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados,
sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que é feita nesse lugar. Deus, Deus estava falando de algo que aconteceria há mais de 1000 anos depois. Porque quando ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não existe outro nome para chamar Deus senão Jesus e Yeshua. Aquele povo experimentou muito milagre, mas Deus não estava falando para eles, Deus estava falando para você, para mim, que conhecemos Jesus. Qual é o povo que se chama pelo nome de Deus? É o povo cristão. Sabemos o nome de Deus, que é Yeshua. Há uma promessa de Deus. Se houver um arrependimento, se houver oração, se houver quebrantamento, se houver conserto, conversão, seja qual for o embaraço que você se envolveu, Deus está dizendo, eu posso resolver o teu problema. Deus é especialista em nos tirar das arapucas que nós mesmos criamos para nós. Eu tenho muita gente que me procura dizendo, apóstolo, está tudo bagunçado na minha vida, eu estou numa calamidade. Uma calamidade financeira, uma calamidade no casamento, meu marido foi embora. Minha mulher foi embora. E eu digo, vamos orar. Mas vamos fazer tudo que a Bíblia pede para fazer. Porque Deus, ele começa aqui com uma condicional, gente. Nós temos que ter muito cuidado, porque esse versículo, 2 Crônicas 7,14, ele começa com 2 letrinhas muito perigosas. S e E. S e E. Então Deus já começa dizendo assim, se o meu povo, isso é uma condicional. O que Deus está querendo dizer aqui? É o seguinte, quando ele diz sim, o que ele quer dizer é que tudo o que eu vou falar a partir de agora é condição para que eu faça o que você está pedindo. Então muitas vezes Deus vai te abençoar, querido, sem motivo, simplesmente ele vai te abençoar. Mas existem situações na nossa vida que precisam de uma intervenção tão grande que é necessário passar pelo filtro das condições de Deus. Por isso Deus vai dizer, né, gente? Eu vou ficar repetindo o versículo aqui, porque tem gente novo convertido aqui para decorar. Deus vai dizer, se o meu povo, nós somos o povo dele, que se chama pelo meu nome, somos nós cristãos, se humilhar, está aqui embaixo, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. Tem que ser os 4. Não adianta você se humilhar, mas não orar. Não adianta. Deixa eu só escrever uma coisa aqui. Não adianta você orar e não buscar. Apóstolo, mas tem diferença entre orar e buscar? Já vamos falar sobre isso. Mas você se humilhou, você orou, você buscou, mas você não se converteu. Deixa eu falar uma coisa como profeta para vocês. É propósito de Deus na vida de quem está nessa live, desde segunda-feira aqui comigo, que você chegue até sábado, chegue até domingo, santo, limpo, porque está sendo lançada uma legião de demônios sobre a terra, meu irmão, que quem não tiver santo vai cair junto. A legião de demônio que está, eu nunca vi nada na minha vida como isso. Por isso eu estou evitando falar no assunto. Só observo e oro. Então, como é que você vai vestir a melhor das armaduras? Através das palavras que o Espírito Santo mandou falar com você aqui. Nazireu, segunda-feira. Lembra? Quem não assistiu está no meu YouTube, tem que assistir. Depois, ontem, nessa batalha não tereis que pelejar, não se mete, deixa a coisa acontecer. Porque vai acontecendo, meu irmão. Um dia Roberto Jefferson lança a granada, prejudica um. Outro dia o cara do TSE lá diz que tem roubo lá dentro,
prejudica outro, e a coisa vai acontecendo. As águas estão mexendo. Alguma coisa Deus está fazendo. Eu não queria entrar nesse assunto. Mas a nós, né, aqui, gente, ninguém é melhor do que ninguém. Tanto quem vota 13 quanto quem vota 22 tem o meu amor, meu respeito aqui. Né? Claro que eu vou dar, né, um beijo especial, brincadeira. Mas eu tenho para mim, embora eu seja da bandeira do Brasil, eu tenho para mim que nós não vamos vencer essa batalha. Eu tenho para mim, não queria nem dizer isso, mas está dito. Vamos orar. Eu tenho para mim que o Brasil vai receber o que merece, o que quer, o que está buscando, né? Mas nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. A guerra é espiritual. E entenda uma coisa, provavelmente Deus só vai entregar a vitória quando a igreja estiver tratada. Provavelmente Deus só vai entregar a vitória quando a igreja estiver tratada. E eu tenho para mim que nós não estamos. Nós estamos vaidosos, petulantes, arrogantes. É verdade, sim, nós fazemos fake news. O outro também faz, até pior, mas nós fazemos. Então, nós não podemos achar que Deus vai fazer o melhor enquanto nós fazemos o pior. E Deus está fazendo uma grande EBD no Brasil. Então, gente, eu já estou no profético. É assim que eu profetizo. Deus está fazendo uma grande EBD no Brasil. O que é o EBD, apóstolo? Escola Bíblica Dominical. Deus está ensinando todo mundo na dor agora. E a palavra de Deus para a nossa nação e para você, meu irmão, não pense que é para o outro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter desses maus caminhos, aí sim eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, pecado, sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos às orações que são feitas aqui nesse templo. Foi o que Deus disse lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Então vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui juntos. O que é humilhar? O que é humilhar? Quando ele diz se humilhar, primeira condição de Deus, primeira coisa que Deus quer é que você se humilhe. Deixa eu te falar uma coisa. Se você se humilhar, ninguém vai precisar te humilhar. Se você se humilhar, nem o próprio Deus vai querer te humilhar. É igual na igreja. Eu digo, gente, se humilhe diante de Deus. É melhor você se humilhar do que Ele te humilhar. Agora, o que é humilhação de fato aqui? Não há humilhação se não houver humilhador. Não há humilhação se não houver humilhador. Então, quando Deus diz assim, você tem que se humilhar, para que eu possa sarar a sua terra, você tem que se humilhar. Na verdade, Ele está dizendo assim, se humilhe diante do seu humilhador. Se humilhe diante daquele que tem sido a maior arrogância diante de você. E como eu estou falando para o Brasil aqui, eu digo isso aqui para o Brasil, para os cristãos, se humilhem diante do arrogante. Meu Deus! Porque a humilhação, quando é voluntária, é uma dinamite, é uma granada na cara do humilhador. Porque o humilhador vai esperar de você uma revanche. É por isso que quando blasfemavam contra Jesus, Jesus não falava nada. Ele podia falar, eu sou Deus, eu vou fazer aqui todo mundo morrer. Não, ele não falava nada.
Estevão foi apedrejado, vivo. E ele foi levado ao céu e encontrou com Jesus, que estava de pé esperando por ele. Nesse momento, ao invés de você dizer é 22, ou se você é do 13, dizer é 13, estou falando que é 22 porque a maioria do pessoal sei que é 22, quase todo mundo. Mas vale para os dois, gente, sem problema, tá tudo bem. Ao invés de você dizer simplesmente se humilha. Eu tenho visto meus irmãos apóstolos dizendo, já ganhamos, vamos ganhar de lavada. Essa palavra está na boca dos apóstolos, lavada. Eu escutei um 7 falando isso essa semana, só gente grande, meus amigos. Vamos ganhar de lavada, essa aí vamos passar de lavada. Irmão, cuidado, porque esse negócio de vamos ganhar de lavada vai te lavar. E Deus pode dar 70% para o outro lado, 80% para o outro lado, por conta da nossa convicção que não foi revelada. Temos que ter cuidado, né? Então, a primeira coisa que Deus quer para nós aqui, vamos nos humilhar. Ah, apóstolo, mas somos apenas 80 pessoas, 90 pessoas na live. O que isso significa no Brasil todo? Significa muito, meu irmão. Muito. Se um homem salvou a humanidade, significa muito. O avivamento começa por 1. O avivamento começa por 2, por 10, por 15. O avivamento começa quando você pegar essa live, daqui a pouco compartilhar e falar assim, tem que assistir. Insiste, tem que assistir. Porque você vai ter que entender, todo mundo tem que entender. Nós temos que parar agora e baixar a guarda. Nos humilhar. Humilhar é o vascaíno falando pro flamenguista assim, você é bom, cara, você é o melhor. Isso é humilhar. Eu vi um vídeo ontem daquele menino que vocês devem ver na internet aí, chamado Luva de Pedreiro, que para mim é um pequeno retardado, mas tá milionário, né? Então retardado sou eu. Mas o Luva de Pedreiro, esse garoto brasileiro, ele está em todo lugar do mundo, ele está indo. E ele encontrou o The Rock. The Rock é maravilhoso, gente. Fez esse filme novo aí do Black Adam, do Adão Negro, que também é um filmaço. E aí ele chegou pro The Rock, falou assim, melhor do mundo, Luva de Pedreiro. E ficou fingindo que estava dando soco no The Rock. Gente, o The Rock é puro músculo. Aquele rapaz magricela brasileiro, o The Rock só deu uma risada, virou as costas e saiu andando. Ele podia ter pego o garoto no pescoço e falado assim, você é um otário, rapaz, olha só o tamanho do meu braço. Tá dando um soquinho em mim aí pra quê? Tá querendo se fazer num território que não é teu? Mas o The Rock simplesmente deixou o Luva de Pedreiro se fazer na imagem dele. Porque é isso que os grandes fazem. Precisamos aprender que o gosto da humilhação é bom. O que a Bíblia vai dizer sobre humilhação, gente? Nós estamos aqui no humilhai-vos. Mateus capítulo 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Poxa, gente, pelo amor de Deus. Tanta gente sendo humilhada aí, ó. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Você quer viver uma vida de exaltação? Aprenda a arte da humilhação. É o que está escrito aqui. Você quer ser exaltado? Diz aí. Sim ou não? Se você quer ser exaltado, eu lembro que alguns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, tem um debate da Rádio 93 MK publicitado do Harold de Oliveira. E eu era sempre chamado para participar dos debates, com Silas Malafaia, com Josué Valando Júnior, um monte de gente famosa. Debate da 93, J.R. Vargas, quem é do Rio sabe, né? Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala é J.R. Vargas, estamos aqui. Então eu lá. E quando eles chegavam, os famosos, olhavam para mim e falavam assim, quem é esse aí? Eu, magrinho, sem barba, gente, cara de menino, as roupinhas de assembleia. Quem é esse aí? E eu ficava quietinho.
E na hora do debate, o Espírito Santo me tomava com a palavra de sabedoria. E ele, como eu tenho até hoje, e ficava todo mundo me olhando, dizendo assim, poxa, nem imaginava que esse rapaz tinha palavra. Quem se humilhar será exaltado. Vamos dar um passo para trás nessa batalha. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo vos exalte. O que Deus está falando assim? Filho, vai se humilhando aí de boa, vai se humilhando aí, porque eu tenho um tempo certo para a sua exaltação. Não é na hora que a gente quer, irmão. Eu quero que seja agora, dia 30, é dia 30, né? De outubro. Eu quero que seja agora. Mas e se não for? Continue se humilhando, não sai da posição. Ah, Deus não me ouviu, não fiquei lá. Aí se exalta, Continue se humilhando, dizendo assim, amém, Senhor. Sabe quando você tem filho, né? Como eu tenho 2 filhos. Você tira o celular do filho e fala assim, não vai tocar no celular. Né? Porque quando a gente quer dar bronca, a gente vai separando sílaba assim, né? Não vai tocar no celular até amanhã. Você vê que a criança está querendo brigar, mas ela não pode. Ela se humilha. E se ela soubesse se humilhar direito, eu vou falar assim, meu amor, tá bom, pode pecar, mas não erra de novo não. Então a humilhação é um portal. Por isso, Deus não pede as coisas porque Ele acha legal. Deus pede as coisas porque são chaves. Nós temos acesso ao sobrenatural através das chaves que Deus dá. E as chaves que Deus dá são as coisas que Ele nos pede. Por isso que o judeu é tão cuidadoso com as 613 leis do Antigo Testamento. Porque tudo que Deus pede é um portal. Não é isso, gente? Então, a irmã Cristina está dizendo aqui, temos que aceitar ser overfraude? Claro que tem, você não tem nada para fazer, minha irmã. Vai fazer o quê? Tirar a camisa pelo pescoço, pelas pernas? Vai fazer o quê? Você é do PSE? Entendeu? Isso é se humilhar. Ah, mas eu não aceito, meu Deus. Não fica aí fazendo assim a vida inteira, não vai dar em nada. Isso é se humilhar. Se humilhar é entender que tem coisas que não estão na sua alçada. O principado que governa é muito além da tua força. É necessário que Deus mande alguém mais forte. Isso nos diferencia do mundo. Você está vendo algum judeu fazendo campanha política? O Brasil tem milhares de judeus. Você está vendo algum dizendo, sou 13, sou 22, sou 13, sou 22? Não. Eles estão lá adorando a Deus na sinagoga. Porque independente se é 22 ou 13, eles continuarão sendo judeus. Eles têm a própria lei deles, eles estão preocupados com nada. Eles têm a própria cultura deles, eles não estão preocupados com nada. Então se humilhem. Se eu pudesse, eu ia ficar espetando o ego de vocês aqui até meia-noite. Só para manifestar o ego de vocês. E eu ia falar, tá vendo aí? E é aí que você tem que se humilhar. Porque tem alguém aí certamente pensando, e quem é ele para dizer que não faz isso? Quem é ele que vai dizer que faz aquilo? É o ego. É o ego. Eu estou dizendo para vocês, se humilhem. Porque Deus mandou se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E aí, em segundo lugar, e orar. O que é orar, gente? Orar. As maiores batalhas são vencidas na oração. Qual foi a maior batalha da história da humanidade? Você não sabe. Sabe sim. A maior batalha da história da humanidade foi quando mataram Deus e prenderam na cruz. E o próprio diabo estava lá. Jesus não enfrentou pombagira nem preto velho, não. Ele enfrentou o próprio Satanás. Mas antes disso ele orou. Ele orou até suar sangue.
Ele orou a Deus, ele falou assim: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for, faz o que você tem que fazer. Então a oração hoje é a nossa principal arma. Tem minhas armas aqui, ó. Tá aí, ó. Tem 2 espadas, tem um escudo, tem um machado, ali em cima tem arco e flecha. E aqui tem mais um monte delas, ó. Na mesinha aqui, ó. O que eu vou pegar aqui, ó? Até granada tem, ó. Só que eu não sou Roberto Jefferson, não. Essa granada é de brinquedo. Eu tenho essas armas aqui. Ah, não, tem 3 espadas, tem mais uma ali. Mas nenhuma dessas armas tem poder contra o que está acontecendo. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos de uma arma que funcione. A minha arma é Bolsonaro, não. Bolsonaro, Deus talvez humilhe Bolsonaro para a igreja saber que Bolsonaro não é a nossa arma. Ele é uma bênção, gosto dele, acredito nele. Mas Deus, eu estou no profético de novo aqui. Tenho até medo de falar na live essas coisas. Deus talvez permita que Bolsonaro caia. Para Deus falar assim: eu queria que vocês soubessem que quem vai resolver isso aqui sou eu. Sou eu. Espero. Gente, eu não estou dizendo o que vai acontecer. Eu estou abrindo a mente de vocês para possibilidades. A maior arma que nós temos não é o voto. Vamos votar sim, com consciência, não anule, seja macho, seja mulher. Para com essa palhaçada de ficar no meio do caminho. Escolhe um e vota com sabedoria. E colha o resultado disso. Que você e a sua família colham o resultado da sua escolha. Mas a arma de verdade é a oração. Oração é algo extraordinário. Olha, se a oração não for a sua principal arma, você não entendeu o Evangelho. Essa é a frase. Se a oração não for a sua principal arma, você não entendeu o Evangelho, não entendeu o poder de Deus. Mas eu não quero fazer uma grande aula sobre a oração. Só quero ler 2 versículos aqui sobre a oração. Um deles está em Tiago, capítulo 5:16, que diz assim: portanto, confessem os pecados uns aos outros. Olha a humilhação. A humilhação, hein? Portanto, confessem os pecados uns aos outros para serem curados. A humilhação. Aí ele completa com a oração. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Gente, se você orar, tudo pode mudar no Brasil. Deus pode fazer alguma coisa acontecer no planeta. A oração de um justo, não é 2 nem 3 não, é você, está falando de você. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí vai estar escrito também: apóstolo Lara, shalom meu lindo, te amo, cara. Aí 1 João capítulo 5 versículo 14: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Nós temos todas as garantias de Deus acerca de que, se orarmos da maneira certa, Ele vai ter que honrar a sua palavra. Então Deus deu isso de bandeja para nós lá atrás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, estude sobre humilhação. E orar, estude sobre oração. Né? E aí, sobre oração ainda, tem um texto que eu gosto muito, que está lá em 2 Reis, capítulo 19, que acontece que o reino de Judá tinha um rei, um dos melhores reis da Bíblia, chamado Ezequias. Isso foi a 700 a.C. O reino de Judá tinha um grande rei, Ezequias, um homem que era contra a idolatria, tinha derrubado os altares do demônio, um grande homem. Só que existia um tirano, o rei da Síria,
era um monstro. Tinha um exército gigantesco, eles eram terrivelmente maus. Esse homem chamava Senaqueribe. Senaqueribe, ele vem de nação em nação, destruindo todo mundo, matando os reis, colocando os reis debaixo de seus pés, arrancando a cabeça do povo, esquartejando o povo. Por onde Senaqueribe passava, ele ia destruindo. Só que Senaqueribe, ele mandou uma carta para o rei Ezequias, dizendo assim, está na Bíblia isso, gente, é lindo ler esse texto, segunda Reis 19, a carta de Senaqueribe. Senaqueribe disse assim, olha só, Ezequias, estou chegando aí, já matei um monte de gente, já destruí um monte de reino, e agora eu estou indo para aí, eu vou massacrar vocês, eu vou arrebentar com vocês. E outra coisa, não adianta mandar esse Deus de vocês em cima de nós, porque nós vamos acabar com esse Deus de vocês. Aí foi o erro de Senaqueribe. Ele envolveu Deus na briga. Essa batalha que nós estamos enfrentando aqui envolve Deus, não envolve? Porque de um lado nós vemos um grande líder com a imposição de mãos de Zé Pilintra. Do outro lado nós vemos um grande líder com a imposição de mãos de pastores. Ah, mas um é ruim, outro é ruim, tá bom, mas a mão que está sobre a cabeça pesa muito no mundo espiritual. As palavras que saem da boca pesam muito no mundo espiritual. Né? Então, Senaqueribe, ele envolveu Deus. Mandou essa carta para Ezequias. Ezequias olhou para a carta e se apavorou. Tremeu. Quem não ia se apavorar, gente? Quem não ia se apavorar? E a Bíblia diz que Ezequias colocou a carta debaixo do joelho. E ele orou. Uma oração que a Ana Paula Valadão, diante do trono, transformou em música. Exatamente desse jeito está na Bíblia. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para me intimidar, dizendo que o Senhor não me ajudará. Mas uma coisa eu faço, eu venho a ti em panos de saco. Pano de saco é humilhação. E apresento meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Então foi a oração de Senaqueribe. Gente, nós estamos falando de oração ainda, né? No tópico 2 ainda, se humilhar e orar. A Bíblia diz que não demorou para Deus tomar um profeta. E o profeta, ele responde a palavra de Deus, exatamente o que está na música. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi, filho meu, a oração que fizestes a mim. Eu defenderei a sua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo, eu digo assim, não corres perigo. Zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele corre. Não foi contra ti que blasfemou e levantou essa voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma seta alcançará. Entende? Desculpa os desafinos, a música é alta, mas é isso. Você já deve ter cantado 1000 vezes essa música, sentindo uma unção tremenda, e não sabia por quê, porque é Bíblia. É a Bíblia cantada. Ezequias orou e Deus respondeu.
Eu não vou dizer o que Deus fez com Senaqueribe só por um motivo. Eu quero que vocês vão procurar lá na Bíblia, 2 Reis 19. É extraordinário. Tá bom? Aí, vamos avançando aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, já expliquei o que é humilhação. Orar, já expliquei o que é oração. Buscar a minha face. O que é buscar a face? Juro que você pensava que era a mesma coisa que orar. Mas se Deus separou, né? Se humilhar, orar, buscar a minha face. O que é buscar a face de Deus? Esse eu vou responder com versículos. Existem versículos da Bíblia que falam sobre busca. Que orar é você simplesmente falar com Deus. Apresentar a Deus seu problema. Agora, buscar a face tem regras. Por exemplo, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando Deus fala sobre buscar a face, Ele diz: eu quero que você me entregue teu coração. Eu quero que você faça com força, meu irmão. Eu quero que você busque com força. Eu quero que você convença eu olhar para você. Isso é buscar a face, né? Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o coração. Se a busca não for envolvendo teu coração, não busque. Porque Deus não quer a busca, Ele quer o coração. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: crer que Ele existe e recompensa todos aqueles que o buscam. Então, quando Deus fala buscar a minha face, Ele está dizendo assim: filho, eu quero te recompensar. Quando Deus pede para buscar, na verdade Ele está dizendo assim: filho, eu quero te recompensar. Crer que o Senhor existe, Ele recompensa os que buscam. Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem para sempre a sua presença. Recorram, fala de pedir socorro. Recorrer. Recorram ao Senhor e ao seu poder, porque quando Deus vem, o poder vem junto. E busquem para sempre a sua presença. Agora, tem um versículo aqui que é meio perigoso, gente. É um aviso. É um aviso. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Em outras palavras, filhão, eu estou numa ativação aqui para você me buscar. Eu estou prontinho aqui para você me buscar nessa situação. Agora, se você não buscar, quando você chamar, eu também não vou estar aqui ou não. Eu vou estar em outra. Eu estou próximo, eu estou inclinado a ouvir a tua oração. Nós não podemos deixar para buscar depois da hora. A busca tem prazo de validade. Tá? E para finalizar, número 4, esse só tem um versículo. Número 4, se converter dos maus caminhos. Está escrito aqui embaixo, converter. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. O que é mau caminho, gente? É aqui que eu quero chegar. E aí nós vamos finalizar. O que é mau caminho? Só tem um versículo que explica bem isso. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim leva para a morte. Então, o que significa converter? Deixa eu explicar o que significa converter. Isso aqui eu aprendi há mais de 25 anos na Igreja Batista. Converter é o seguinte: você está andando aqui, está andando para lá, está andando para lá, a setinha aqui, está andando. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim leva para, vou desenhar a sepultura aqui, ó. Leva para a morte. Mas você está andando aqui e de repente você faz assim, ó. Virou para cá e deu meia volta totalmente para o outro lado. Isso se chama conversão. Isso se chama conversão. Mudar a rota do pecado totalmente. Então, quando ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter, ele está dizendo:
corrige a tua rota. Corrige a tua rota. E como nós estamos fazendo uma campanha especial nessa semana da política, é sobre isso. Corrige a tua rota. Ah, é que eu tenho que mudar quem eu quero votar? Não, né? Só aí quem decide é o Espírito Santo. Mas a tua postura em relação a tudo isso. Corrige a tua rota. Porque não adianta você se humilhar, orar, buscar, mas o teu caminho está te levando para a morte, meu irmão. Precisa se converter do mau caminho. E os maus caminhos são aqueles caminhos escolhidos pelo nosso coração. Você fala, não, eu tenho certeza que é de Deus. Eu sinto que é de Deus. Tem gente que mente. Deus me falou. Deus não falou nada. São maus caminhos. Maus caminhos são os caminhos decididos sem a direção de Deus. Deus não falou, mas você foi. Maus caminhos são caminhos envolvendo mal. Maus caminhos. Envolvendo maldade. Né? Envolvendo perversidade. Então tudo isso, e mais um pouco, é o que nós precisamos fazer para poder viver um tempo bom diante de Deus. E eu creio de verdade, que independente, eu quero liberar essa palavra de paz para você aqui. Eu creio que independente do que Deus permitir que aconteça nesse final de semana, se você crer e se posicionar, a sua casa será um lugar de bênção. A sua casa será um lugar de paz. A sua casa será um lugar de prosperidade. O seu negócio será um negócio de prosperidade. A prosperidade na tua vida vai ser tão grande que não vai haver imposto, não vai haver intriga, não vai haver nada que possa tirar teu dinheiro. Porque é bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas se humilhe. Ore, busque e converta. Amém? Amanhã, às 19 horas, teremos live. Um aviso importante, que muita gente chegou agora. Dia 28 de janeiro nós vamos fazer um mega evento aqui no Rio de Janeiro, num hotel de luxo, no auditório. É o Prophetic Day. Eu faço todo ano esse evento. Um dia profético, um dia de muita liberação, de muita bênção. Então vai ser no hotel na Barra da Tijuca, de 9 da manhã até as 7 da noite. Vai ter 1h30 de separada para você almoçar no restaurante que tem por perto. E um auditório de luxo mesmo, um ar-condicionado, tecnologia de ponta. Eu queria convidar vocês a estarem aqui comigo nesse dia. O investimento é apenas R$250 enquanto estiver no primeiro lote, depois vai aumentar. Então, R$250, primeiro lote, é um valor simbólico. Quando eu fiz esse evento, a minha esposa me deu um tapa, falou para mim assim, ela vai você de novo, só cobra barato. Tem gente que faz R$1.000 um evento, da qualidade que eu faço, mas eu quero fazer algo acessível. Minha esposa diz, Ricardo, mas se tu botasse 1.000 o povo pagava. Eu creio que pagava, mas eu quero fazer 250. Então, vem para cá. Ah, apóstolo, eu moro fora do Rio de Janeiro, eu moro em outra cidade, em outro estado. É a chance de você viajar. É a chance de você ter coragem de comprar pela primeira vez, talvez, uma passagem de avião, uma passagem de ônibus. Vem para cá, passa o dia comigo. Se quiser hospedar, tem hotel lá por perto. O próprio evento, no lugar do evento, tem hotel. Entendeu? Organize e vem. Só peço que você separe a tua vaga antecipadamente, antes que acabe. Vai ser extraordinário. Tá bom, gente? Até amanhã, 19 horas, nos vemos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.